O Bônus Hora, capítulo 22 do livro O Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Este capítulo traz uma lição bastante importante para o nosso convívio social, porque ele trata de uma coisa fundamental. Ele trata da satisfação. Nós, em geral, estamos insatisfeitos. E há aqueles que pretendem que alguns de nós, pelo menos, poderiam ter ideia de como satisfazer a necessidade de outra pessoa. Mas lendo o capítulo 22 do livro Nosso Lar, cujo título é o Bônus Horas, eu concluí que é impossível que alguém ou alguma instituição seja capaz de estabelecer a necessidade de outrem. Por quê? Porque a necessidade é uma coisa absolutamente íntima. Eu até anotei uma pergunta no estudo deste capítulo. O que é necessário para você? O que é necessário para você não necessariamente é necessário para mim e talvez não seja necessário para mais ninguém. Só eu, só você, podemos dizer para mim, para você, o que é necessário. Lá na questão 922 do Livro dos Espíritos, existe a seguinte questão: o que é que faz a felicidade? O que é que faz com que a pessoa esteja satisfeita? E os espíritos respondem de uma maneira absolutamente sutil, mas que tem um poder extraordinário a resposta. Eles falam assim: a satisfação material decorre da posse do necessário. Isso faz a felicidade material. Agora, a consciência tranquila faz a felicidade moral. Pense com você mesmo. O que é realmente, materialmente necessário para que você esteja feliz? Muito possivelmente não é aquilo que para mim é necessário. Porque cada pessoa tem a sua necessidade material. Para alguns, um pedaço de pão poderia ser o suficiente. Para outros, é necessário ter muitos imóveis. Enfim, cada pessoa estabelece o seu necessário. Então, por isso, não sou eu, nem a obra espírita que pretende dizer o que é necessário materialmente para você. É você que tem que decidir. Agora, é muito mais fácil quando nós raciocinamos sobre a felicidade moral. A felicidade moral decorre da consciência tranquila. Mas percebam, não é uma coisa simplória, porque consciência tranquila também está vinculado à sua capacidade de entendimento. O que é estar com a consciência tranquila para você? Para algumas pessoas, o simples cumprimento do dever é estar com a consciência tranquila. Para outros, exige muito mais do que isso. Além de cumprir o dever, a pessoa ainda pode entender que, para ela, estar com a consciência tranquila é socorrer. E assim vai. A variação vai ao infinito. Se nós fizermos esse raciocínio,
pelo menos para mim, fazendo esse raciocínio, eu consegui entender o que é que a dona Laura, o espírito que alberga o André Luiz na sua casa, no nosso lar, quer dizer quando ela fala sobre o bônus horas. O bônus horas seria um tipo de moeda com o qual se retribui o trabalho lá no nosso lar. Então o bônus hora é o seguinte: se você trabalha 1 hora, você tem direito a um bônus. Se trabalha 2 horas, a 2 bônus e assim vai. Mas ela diz que para os trabalhos sacrificiais, esse bônus horas pode ser dobrado, pode ser triplicado. Aí vem o André Luiz e questiona, mas olha, me diga uma coisa, o sujeito que simplesmente faz um trabalho de motorista vai ganhar a mesma coisa que aquele que dirige a empresa, né? E a dona Laura se surpreende diante da pergunta dele e fala: olha, André Luiz, esse problema pode ocorrer lá na Terra com muito mais intensidade, onde 75% das pessoas que trabalham, não importa o cargo, não importa a função, 75% das pessoas, elas não fazem jus ao salário que recebem. E ainda por cima se locupletam das benignas leis da terra para obterem mais favores desmerecidos. Aqui, porém, é diferente. Aqui, a pessoa que trabalha, ela angaria para si o valor máximo da prestação do serviço. Por quê? Porque ele aprende, porque ele experimenta, porque ele adquire o valor do serviço que ele prestou. Pois os bônus horas são apenas forma de aquisição de bens. E os bens se perdem. Mas aquilo que a pessoa conquista intimamente, este é o verdadeiro valor que se ganha com o trabalho. Fazendo esse raciocínio, me parece mais fácil entendermos o valor do trabalho. Porque, infelizmente, às vezes nós confundimos as coisas. Nós pensamos que a única coisa que importa é o recurso pecuniário que nós ganhamos porque prestamos o serviço. Mas, na verdade, a espiritualidade nos ensina que quando nós prestamos o trabalho com amor, com dedicação, nós adquirimos a capacidade de fazer. E essa experiência, esse ganho que nós adquirimos no exercício da função, isso não se perderá. Nós podemos adquirir muitos recursos materiais, uma infinidade deles, não importa a quantidade. Um dia nós morremos. E esses bens ficam para os herdeiros, se os tivermos, e os herdeiros vão gastá-los de um modo ou de outro. Talvez os apliquem bem, talvez os percam, isso não importa. Mas o valor que nós adquirimos quando nós servimos com amor, quando nós fazemos do nosso tempo um tempo precioso, quando nós fazemos com que a atividade que nós estamos exercitando se transforme num aprendizado, aí sim nós estaremos ganhando. Então isto é o que eu extraí da lição o bônus horas. Por quê? Porque fora disso, tudo aquilo que se amealha se perde, se estiver fora de nós. Então o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. E o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza do serviço. Afirmação da senhora Laura. E ela diz mais: ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência de serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade,
dedicação representam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso carnal. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado serviço sublime em benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar os bônus horas conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. Então, esta é a lição fundamental, no meu ponto de vista, deste capítulo 22 da obra Nosso Lar. O aproveitamento do exercício da atividade para o nosso aprendizado, para a nossa transformação e para a aquisição do título de que eu aprendi a fazer. Quando nós trabalhamos assim, em benefício da nossa comunidade, nós adquirimos o mérito, o direito de sermos auxiliados pelos nossos amigos encarnados e espirituais. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, assine o nosso canal e permaneça conosco. Que Deus te abençoe sempre.